Falar um pouco sobre a nossa preparação dos últimos tempos. Nós vamos estar falando um pouquinho também sobre batalha espiritual e que nós temos que estar preparados para esse tempo ao qual nós estamos vivendo. Glória a Deus, mas nós estamos vivendo os últimos tempos e tempos gloriosos, também perigosos, tempos promissores, mas também tempos opressores que nós temos que tomar muita vigilância. Amém? E antes de eu continuar, eu gostaria de orar com vocês agora, para que o fogo do Espírito Santo ele venha acessar você onde você está na sua casa, que essa unção de Deus ela venha cair aqui sobre nós e o Espírito Santo ele fale através desses ensinos, que a unção de ensino venha, o poder da palavra revelada, ela venha, esse fogo ative sobre a sua vida para a glória e louvor de nome de Jesus Cristo. Pai, nós glorificamos ao nome do nosso Senhor Jesus, te damos, Cordeiro de Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Espírito Santo, obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pela tua santa unção. Que a tua presença, o seu amor, a tua força esteja sobre nós. Oh, Riazamambrakatai. Ai, dirisu surialarapakotoshise mamba arkata. Arkatani askarobo shiria argebenigasurigiriaba. Senhor, que tem ouvido, ouça o que o teu Espírito diz, Senhor, para que nós possamos prosperar, que nossos ouvidos se abram, que a tua unção, Espírito Santo, ela venha sobre cada um de nós, que hoje haja milagres, haja revelações. Oh Deus, obrigado, porque tem pessoas já sendo tocadas pelo teu fogo a partir desse momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua unção, que a tua palavra seja conduzida pela sua unção, Senhor, em nome de Jesus, glória a Jesus. Irmãos, hoje eu vou abrir um texto com vocês importantíssimo, livro de Lucas, capítulo 21, versículo 34, diz assim, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue com as glutonaria de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós como um improviso aquele dia, porque verá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar que todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Glória a Jesus. Amém? Aqui, versículo 36, capítulo 21, livro de Lucas. Amém? Vigiai em todo o tempo orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Glória a Jesus. Amém? Aqui é um conselho de Jesus. Ele estava dando um sermão dos últimos tempos. O que seria? Esse conselho aqui é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Porque ele está dizendo para a gente estar em extrema vigilância através da vida de oração. Jesus foi bem claro falando que vigiai e orai. Ele sempre disse isso, vigiai e orai. Como o Senhor falou no jardim de Getsêmani, o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E a única maneira de nós vencermos a carne é pelo poder do nosso espírito, A gente que está em extrema vigilância para que nós não venhamos cair nos laços dos últimos tempos, dos enganos que estão agora vindo sobre as nações e que nós temos que estar atentos. E o que eu vou falar para você, eu creio que vai ativar o teu espírito. O que eu vou falar para você aqui, eu vou dar uns pontos muito importantes sobre oração, e o que você tem que estar atento, para que você esteja com uma unção e a fé, para que você possa vencer esses tempos que nós estamos vivendo. Amém? Existe uma coisa importante, que a dimensão de fé, ela é derramada de acordo com a proporção da guerra, das lutas, daquilo que estão por vir na nossa vida. Você pode observar que a igreja, quando a igreja primitiva começou a ser perseguida, ela cresceu. Quanto maior perseguição, maior crescimento. Nunca pode ser o contrário. Amém? Quanto mais bate nós, mais nós cresce. Quanto mais somos perseguidos, mais avançamos. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo, ele sempre vem nas nossas fraquezas. Eu sempre vivi isso. Todo o tempo de perseguição, de guerra, de luta, de aflição, de combates, é o tempo onde a minha fé e meu espírito operam em alto nível. Porque a proteção do Senhor é extraordinária. Amém? Como diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
que se entregou por nós, não somente isso, como Paulo diz, mas também ele ressuscitou e está à destra do trono de Deus e intercedendo pelos santos. Agora que eu quero entrar com a palavra que fala sobre oração e a intercessão dos últimos tempos. Jesus, ele não somente morreu, mas ele ressuscitou e agora está sentado à destra do trono de Deus, intercedendo pela sua igreja. Olha só, ele intercede ao nosso favor. Jesus, ele não parou de trabalhar, ele está orando, ele está intercedendo ao favor da nossa igreja, ao favor do nosso povo, ao favor do seu povo. Amém, amém? Então, é muito importante nós estarmos alinhados com o ministério de intercessão de Cristo dos últimos tempos. Para nós estarmos alinhados às intercessões de Cristo, a igreja tem que aprender a ouvir e a seguir a direção do Espírito Santo, para que possamos interagir com a oração da forma correta, para interagir com as intercessões do Cordeiro de Deus, porque ele está intercedendo por mim e por você, ele não para, amém, amém? Não somente isso, mas também o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, amém? Romanos capítulo 8, versículo 26, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora você vê, você tem a intercessão do Espírito Santo ao seu favor e a intercessão de Jesus Cristo ao seu favor. Glória a Jesus. Então quer dizer que é impossível a verdadeira igreja ser destruída. Amém? Nós podemos passar com qualquer tribulação nessa vida, perseguições, mas nós sempre estaremos com o nosso lugar garantido no céu. Amém? E graças ao Senhor, porque Ele está sempre intercedendo por nós, e nós vamos entender alguns aspectos importantes da oração e da intercessão dos últimos tempos, porque temos que estar alinhado ao propósito de Cristo dos últimos tempos. E se nós não estivermos com o coração ligado ao coração de Cristo e entender a sua vontade, nós não podemos estar alinhados às suas intercessões. Porque toda a intercessão de Cristo, todas as orações estão de acordo com a sua palavra. Amém? A oração, vou te falar um parecer, daqui a pouco já falo novamente. Cara, a oração nada mais do que é o homem orando literalmente a vontade de Deus. Amém? Ele ora a vontade de Deus para que seja respondida a própria vontade de Deus. Vamos lá. Então, no livro de Lucas 21, 34, olhais para que vosso coração não se sobrecarregue com glutonaria, com a embriaguez, com prostituição, né? E com os cuidados dessa vida. Aqui está um grande perigo, cuidado dessa vida. Existem muitas pessoas que estão sobrecarregadas com os cuidados dessa vida, que nunca tem tempo para o Espírito Santo, nunca tem tempo para Deus, nunca tem tempo para orar, nunca tem tempo extra para Deus, amém? Só que o Senhor está nos alertando que nós temos que tomar muito cuidado, vigilância, por causa desses extremos cuidados. E hoje em dia existe tantos cuidados nessa vida, tanta tecnologia, tanta distração, tanto entretenimento, que as pessoas elas estão perdendo o foco da oração. Nós estamos em tempo onde a igreja mais deveria estar orando é agora, amém? Onde o mover de oração ele se tornará poderoso nos últimos tempos, mas primeiro precisamos de despertamento para isso. Eu estou ficando um pouco assim, meio assim, desacreditado em algumas coisas, alguns líderes, porque eu estou observando que ensinam tantas coisas, mas cadê o ensinamento sobre oração? O que nós mais temos que ouvir nesses últimos tempos é voltar à vida de oração. Não tem para onde fugir. Ou nós oramos ou não tem escape. O próprio Jesus, orai e vigiai, para que vocês estejam dignos, amém? Para estar de pé diante do trono de Deus, diante do trono de Cristo, para que nós venhamos escapar das perseguições dos últimos tempos. A fim de que a única forma, ele está ensinando, que a única forma de escapar dos enganos dos últimos tempos, que a forma de nós conseguirmos estar pleno diante dele é através da vida de oração. Quem não ora não tem vigilância, quem não ora não tem poder para vencer o pecado. Se nós não oramos, não temos força para combater os poderes das trevas. E o que nós temos que entender é que nós temos uma guerra. O diabo sempre está fazendo guerra contra a igreja. Enquanto você estiver nesse corpo físico, enquanto nós estivermos nessa terra, teremos problemas com o diabo. Amém, amém? Lembrando, Deus não está em guerra com o diabo. A guerra do Satanás é contra a igreja de Cristo. É contra nós, amém? O Senhor, ele é pleno, ele não entra em guerra com ninguém, e quando o diabo tentou fazer uma guerra com ele, ele levantou o arcanjo Miguel e falou, quem é comparado ao Senhor, amém? Ele levanta o arcanjo dele e envia para a guerra e ponto final, ele não precisa batalhar, glória a Jesus. E quando ele descer, quando Cristo estiver para derrotar o anticristo, o falso profeta, a besta, etc., ele vai só dar um sopro da sua boca, ele soprou e acabou o negócio, amém? Ponto final. Ele é todo poderoso, é onipotente, onisciente, onipresente. O nosso Deus, ele não perde uma batalha. Amém? Vamos começar então a palavra de Deus para a vida de vocês. Eu quero trazer uns parecer muito importante aqui,
Primeiro, se os ministérios tiram a vida de oração, todas as outras atividades espirituais da igreja são estancadas. Não existe atividade espiritual verdadeira se não tiver vida de oração verdadeira. Amém, amém? Amém. Não existe, não tem como, é impossível. Não, nós não podemos começar algo no espírito e terminar na carne, nem podemos começar algo na carne e deixar o espírito de lado. Sempre dependeremos do poder do Espírito Santo, precisamos estar alinhados em oração com o Espírito Santo, para que a vida de Cristo, o poder sobrenatural, a unção do Espírito Santo esteja fluindo, amém, amém, sobre a igreja. Se nós não tivermos oração, os departamentos morrem. Amém? O departamento infantil morre, precisa de oração. Os líderes dos departamentos infantil precisam ser pessoas ungidas, que têm a unção do Espírito Santo para cuidar das crianças. Precisamos da unção do Espírito Santo para todos os departamentos da igreja. Precisamos da vida de oração para que tenha a unção. Amém? Sem vida de oração não tem unção. Amém? Quanto mais oramos, mais unção temos. Glória a Jesus, isso é fato. Ok? Nós não podemos ser os crentes chupa-cabra dependentes da oração dos outros. É tempo do povo aprender a ter uma interdependência do Espírito Santo. Amém? Para que a vida de Deus ela esteja fluindo em nós, temos que ter total dependência do Espírito Santo através da vida de oração. Engraçado que não parece que a nossa geração, hoje em dia, nós vemos as pessoas cantar muito, pregar muito, ensinam muito, mas oram pouco. Essa é uma grande falha da igreja. Porque não existe o poder na palavra se não tiver poder de oração. A palavra ela vem através da vida de oração. Por isso que o apóstolo fala, cabe a nós a ficar no ministério da oração e da palavra. Sempre vem a oração primeiro. Jesus orou, ele recebeu poder e autoridade e começou a sair para ensinar. Pode ver, ele começou através da oração, ele começou através do jejum. Os grandes profetas, os grandes homens de Deus foram orando, que eles trouxeram os rolos, os pergaminhos, as revelações sobrenaturais, ela vem através de uma vida de oração. Se você não tiver vida de oração, você não vai ter revelação, só vai ter informação. Amém? Não adianta. Tem muita informação. Hoje em dia, essa geração, ela quer informação, ela quer aprender. Cara, mas se não tiver oração, não tem experiência com aquilo que está ensinando. Sabe entendendo? Para que a palavra tenha poder na vida de um homem, de uma mulher de Deus, dessa juventude, temos que ter vida de oração. Aí vai ter poder na nossa palavra. Glória a Jesus. Amém, amém. Então, o que acontece? Às vezes nós estamos buscando muita informação e pouca oração. Não tem, é só informação que não pode trazer transformação. Quando tem poder na vida de oração, a palavra tem poder para trazer transformação. E ponto final. Amém, amém. Hoje em dia dão meia hora para oração, 20 minutos de oração, 2 horas de palavra, 2 horas de adoração nas igrejas. E cadê a oração? Só com o poder da oração podemos paralisar os poderes do inferno. Só o poder da oração podemos paralisar Satanás. Jesus venceu Satanás quando ele estava orando e jejuando. Amém, amém. Os apóstolos, os profetas venceram o diabo quando ele estava orando e jejuando. Glória a Jesus, sempre orando. A igreja primitiva, quando Pedro ele foi preso pelos os principais, os fariseus, prenderam Pedro para poder exterminar Pedro. Eles passaram uma noite toda de oração. Amém, amém. Ele estava orando a noite inteira, intercedendo ao favor de Pedro. E como que aconteceu? O anjo do Senhor desceu e livrou ele da morte. Amém, amém? É sempre assim. Sempre veremos as grandes realizações de Deus através de grandes orações. Se nós queremos ver grandes milagres, teremos que ter demanda de oração maiores. Amém? Queremos ver milagres explosivos nesses tempos. Ressurreição de morto, câncer expelido, cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar. Queremos ver milagres extraordinários. Teremos que ter demanda de orações extraordinárias. Glória a Jesus. Pronto. Passar a madrugada de oração é ver o poder sobrenatural de Deus se manifestando. Hoje, por que pouco poder se vê nas igrejas? Porque pouco ora. Está entendendo? Dorme muito e ora um pouco. Nós temos que despertar. Existe um despertar do Espírito Santo para os últimos tempos, para que a igreja esteja alerta em vigilância através da oração. A verdadeiro mover de vigiar, com Jesus, vigiar e orar. Amém? Esse vigiar é ter capacidade espiritual, capacidade profética, de perceber os movimentos do mundo espiritual. Amém? Amém? Perceber qual é os ardilhos de Satanás, as estratégias do diabo contra a igreja de Cristo, contra o nosso povo, contra a humanidade. E quando nós estamos vigiando profeticamente, podemos orar profeticamente. E a oração profética, nós temos que ensinar essa geração, a ensinar ela a ver, a perceber os movimentos do mundo espiritual, para interagir com o Espírito Santo da forma correta, acertar o alvo. Amém, amém?
Para que nós não venhamos ficar com orações religiosas, orações formalizadas. Orações religiosas são aquelas que a gente não vê, que nós não percebemos, não ouvimos. Vamos ficar orando somente aquilo que nós aprendemos 10 anos atrás e nunca vamos ver nada de novo. Esse tipo de oração o diabo já sabe. Esse tipo de oração não tem poder para confrontar o inferno. Quem está me entendendo, da glória a Deus aí? Esse tipo de oração não combate o poder das trevas. Nós precisamos ter orações proféticas. Pessoas que nós temos que treinar essa geração para poder ver, perceber, ouvir o Senhor e interagir com aquilo que o Senhor está revelando. Quando eu começo a orar, quando eu começo a entrar no meu mover de oração, eu entro no meu quarto, eu subo um monte, eu começo a ver, o Senhor começa a me dar revelações. Quando eu começo a ver, eu estou vigiando sobre aquilo que o Senhor está me mostrando. Quando o meu espírito está vendo, eu começo a orar focado. Amém, amém? Orar direcionado pelo Espírito Santo. Aí nós começamos a ter o quê? Retorno, começamos a ver vitória sobre os poderes das trevas. Na glória a Deus aí. Precisamos sair das orações genéricas e precisamos entrar nas orações proféticas. Glória a Jesus. Amém, amém? Cara, nós estamos vendo tanto ensinamento, mas cadê os líderes ensinando esse povo a orar? Essa nossa juventude precisa aprender o poder da oração, irmão. Amém? Orar é maravilhoso, orar é prazeroso. Quando nós aprendemos a ter comunhão com o Espírito Santo, esse manto de oração, esse fogo está sobre nós, as nossas orações se tornam mais ricas, tem mais graça, tem mais poder, tem menos fardo. Amém, amém? Por isso que precisamos interagir profeticamente com o Espírito Santo. Assim nós teremos mais poder nas nossas orações. Veremos as orações reveladas, orações respondidas, aceleradas sobre nossas vidas. Toda vez que estamos alinhados ao ministério de intercessão de Cristo Jesus, oramos de acordo com o trono do Cordeiro, interagimos com a vontade dele, interagimos com o Espírito Santo, as orações, elas se tornam respondidas. É orar e ver resposta das nossas orações. Amém, amém? Por isso que nós precisamos estar o quê? Sair do genérico e entrar no que é verdadeiramente espiritual. Glória a Deus. Porque podemos orar muito bem na carne, só que não vai produzir poder nenhum. Orar na carne não tem poder para lutar contra o diabo. Amém? Oração que tem poder, que tem unção, tem poder para destruir as fortalezas de Satanás. Temos poder para paralisar, para comandar o mundo espiritual. Dá glória a Deus aí. Oh, rakatara sodereza prakatokushite cria. Irmão, eu venho experimentando o poder sobrenatural da oração desde que eu era adolescente. É muitos anos de oração. Eu vim aprendendo a orar e ser respondido. Eu aprendi a orar debaixo da unção do Espírito Santo, debaixo do poder do Espírito Santo. E eu vi as coisas acontecendo. Eu orava para os traficantes e os capetas apareciam na forma deles para mim para parar de orar. Aí que eu orava mesmo. Amém, amém? Quantas experiências eu tive para orar por pessoas e interceder, e o Senhor imediatamente ter respostas das minhas orações. É imediato. Quando nós estamos atentos, vigilantes no profético, o nosso espírito aprende a operar no profético, aprendemos a interagir com a unção do Espírito Santo, com o reino de Deus, nós temos muito mais sucesso, muito mais retorno da nossa fé. Quando nós aplicamos ela, nós vamos ter retorno dela. Amém, amém? Glória a Jesus, vamos lá. Então é tempo de levantar o nosso manto de oração nas igrejas. É tempo de voltar a ter um avivamento de oração. Como nós vamos ver o avivamento do Espírito Santo nos últimos tempos se nós não estamos orando? É impossível. Todos os grandes avivamentos, as grandes realizações que Deus manifestou através dos grandes avivamentos, foram através de homens e mulheres que oraram. Oraram até que os céus se abrissem. Amém, amém? Até que Deus respondesse, até que as taças de oração se acumulassem no céu e o Senhor deu derramado do avivamento. Glória a Jesus. Nós estamos prestes a viver o maior derramar do Espírito Santo de todos os tempos, porque grandes perseguições e aflições estão por vir, mas maior será o poder do Espírito Santo sobre a igreja, sobre nossas vidas. Por isso que nós temos que orar sem cessar. Tem uma coisa que a Bíblia ensina você a fazer sem cessar, é orar. Amém? Tem uma coisa que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Orai sem cessar. Você tem que aprender a ter um espírito de oração. Aleluia. Oração não é somente falar com Deus. Oração é falar e ser ouvido.
oração é ouvir também e interagir com aquilo que Deus está falando conosco. Oração é intercâmbio entre Deus e o homem para que as realizações e os planos de Deus se estabeleçam sobre essa terra. Amém? A oração é o meio pela qual nós recebemos poder e a vida de Cristo para manifestar seu reino sobre essa terra. Dá glória a Jesus aí. Não podemos seguir orando da mesma maneira que antes. As demandas atuais da batalha espiritual contra a igreja e as operações do inferno são muito maiores do que antes. Isso exigirá demandas maiores de oração, novas estratégias para romper contra as forças das trevas. A igreja sempre tem que ter um plano. Amém, amém? Se você não tem um plano na sua casa, se você não tem um plano para lutar contra as forças do inferno, você sempre vai ser pego desprevenido. Nós sempre temos que ter um plano de oração. Por isso que temos que ter torre de oração. Por isso que nós temos que estar cobrindo um ao outro na oração. Amém, amém? Por isso que sempre nós temos lá a torre de oração. Cada um está orando no horário, cada um está intercedendo. Porque isso é um plano. Nós sempre temos que ter um plano para vencer as forças do inferno. Porque o inferno sempre se levanta contra um plano contra a igreja. E a única maneira de derrubar e frustrar os planos do inferno é através de oração. E ponto final. Amém, amém? Por isso que precisamos passar madrugadas inteiras de oração e clamor para destruir os planos do inferno. O inferno ele programa lá para derrubar você daqui a um mês, programa para vir contra a tua igreja daqui a 2 meses, e nós estamos orando hoje no Espírito, já estamos intercedendo, Deus já está desfazendo os laços de Satanás. Aleluia, glória a Jesus. Quando oramos nós temos foco, temos plano, o Espírito Santo sempre nos direciona algo, é isso que é maravilhoso. Sempre que nós estamos vigilantes em oração, o Espírito Santo sempre nos dá uma direção. E se nós não temos direção, não temos foco de oração. Amém? O verdadeiro foco de oração é estar trabalhando de acordo com a direção do Espírito Santo. Toda vez que eu levanto para orar, toda vez que eu fazer uma coisa, o Senhor desperta o meu espírito. Faça jejum, faça isso, faça aquilo, vai para o monte, faça isso. Por quê? Porque nós estamos interagindo com o Espírito Santo. Nunca seremos pego de surpresa. Toda pessoa que ora não será pego de surpresa pelo poder das trevas. Lembre-se disso. Satanás ele só veio para matar, roubar e destruir. Precisamos do poder da oração. Precisamos estar ativos em nosso espírito para conseguirmos passar do escape das estratégias de Satanás. Amém, amém? Vamos lá. Orar até abrir os portais do reino do céu. Isso aqui é maravilhoso. Irmão, isso aqui é muito maravilhoso. Toda vez que nós entramos em acampamento, jejum de oração de intensa, abre-se portais do reino de Deus. As pessoas não entendem isso, cara. Cara, nós estamos orando, estamos batalhando. Quando o portal se abre, vem derramado o Espírito Santo. Novos dons, libertações, recursos celestiais, mover de anjos. Tudo começa a vir. Quando os portais eles se abrem do reino, há um derramar de recursos celestiais sobre nossas vidas. Amém, amém? Trabalhar com os portais do reino dos céus é ter oração contínua. Precisamos aprender a orar até que os portais se abram. Amém? Existem portas maravilhosas que se abrem no reino dos céus. Você vê profeticamente em Israel, existem 12 portas dentro de Jerusalém. As 12 portas, cada porta tem um significado. Porta dos peixes, porta do lixo, porta disso, porta daquilo, porta coisa. E vamos embora. No mundo espiritual, no reino espiritual, existem portais no reino. Davi disse, entrai pelos portais do reino de Deus, pelos portas com louvores. Amém, amém? Existem louvores que abrem portais, existe adoração que abre portais, mas os portais mais poderosos que se abrem do reino são por meio de orações. Por quê? Porque oração de fato, manifestar e declarar a vontade de Deus. Por isso que elas são mais poderosas. Os portais que se abrem no reino de Deus através de oração são os mais poderosos. Por quê? Porque é a vontade de Deus sendo declarada para que seja estabelecida. Amém, amém? Jesus, quando ele ensinou a primeira oração, ele ensinou aos discípulos a orar a primeira vez, quando os discípulos pediram para ele ensinar a orar. Os discípulos podiam ter pedido, Jesus, Senhor, nos ensina a fazer milagre, nos ensina a multiplicar pão e peixe, nos ensina a fazer paralítico andar, nos ensina a fazer os cegos enxergar, nos ensina, Senhor, nos ensina. Mas ele falou, Senhor, nos ensina a orar. Amém, amém? Os discípulos, eles viram alguma coisa. Eles viram a vida de oração que Jesus tinha. Falou, mestre, nos ensina a orar como os discípulos de João aprenderam com João. Nos ensina. Mas eles viram que Jesus tinha uma vida de oração, porque toda manhã, toda madrugada, ele levantava entre 3:30 da manhã e 4 horas da manhã e orava até o romper do dia das 6 horas da manhã.
Jesus, ele mantinha a comunhão dele diretamente com o Pai ali. Amém, amém? Tudo que Jesus realizou, todos os milagres sobrenaturais, Jesus também dependeu da oração. Ele também teve que orar, como eu e você, para nos dar um exemplo de um verdadeiro sacerdote. Glória a Jesus Cristo. Então não vem falar que, não, porque ele era divino, porque ele era Deus encarnado, ele era santo, por isso que ele manifestava os milagres dele. Não, ele orava. Amém, amém? Ele falou, tudo que eu manifesto é que eu vejo o Pai realizando no céu. Aí ele falou, as obras que eu faço de acordo com o que eu vejo. Então Jesus orava para estar em plena unidade com os céus, com o Pai, para ele manifestar na terra. Amém, amém? Então, quando nós estamos em oração contínua, podemos ter alinhamento com a vontade de Deus para que ela seja manifestada. Glória a Jesus. Amém, amém? Aleluia. Vamos lá. Os ímpios têm altares. Quase em todos os lugares que nós vamos, tem altar para Satanás. Buda, altar de Maomé, altar disso aqui, altar de fulano de cá. Mas os crentes estão deixando o seu altar de lado. Altar é o nosso centro, onde temos acesso à aliança com Deus. Amém, amém? O altar está no nosso coração. O altar, quando está edificado em nosso coração, isso se manifesta à nossa volta. Todo crente que tem um altar no coração, aonde ele está, vira um ambiente de oração. Ora, ali tem a presença de Deus estabelecida. Outro dia eu falo sobre esse negócio de altar, amém? Eu preciso correr com vocês aqui, porque tem muita coisa boa para falar. Deixei umas anotações muito importantes, porque se nós não restaurarmos a nossa vida de oração, nós não podemos suportar a carga dos últimos tempos. Segundo ponto, precisamos ter a fé dos últimos tempos, ter a fé alinhada ao Senhor para suportar as batalhas dos últimos tempos. Escute, você não pode interagir com Deus da mesma forma que você interagia há 5 a 10 anos atrás. Não pode. Você vai precisar de um novo despertar do Espírito Santo, vai precisar de um novo derramado do Espírito Santo na sua vida, precisa de fogo, ativação sobrenatural, para que nosso espírito esteja alinhado e avivado, e está preparado para o tempo a qual nós estamos vivendo. Amém, amém? Amém. Esse tempo exige demandas maiores de oração, exige sacrifícios espirituais maiores, porque nós estamos enfrentando guerras espirituais muito mais elevadas do que antes. Eu tive uma visão, eu estava em espírito, o Senhor me mostrava, eu olhava para o céu e eu via os tronos no céu, no cosmo. E quando eu olhava, os tronos, eles mudavam de posição. Olha que coisa terrível isso aqui, presta atenção. Os tempos que nós estamos vivendo o tempo em que os tronos estão mudando de posição. Você sabe o que significa isso? Cara, Deus me revelou por 2 vezes a mesma coisa. Eu vi todos os signos dos zodíacos dentro de um algo redondo. E aqueles signos, eles começavam a se misturar. Eles se embaralhavam. E quando eu comecei a ver aquilo, o Senhor falou para mim, isso é a ordem dos tronos mudando. O que significa? Os tipos de atuações, ataques contra a igreja inesperados virão. Porque os tronos, eles têm tempos certos para trabalhar. Cada mês existe um trono que entra e começa o trabalhar deles. Quando Deus me mostrou a segunda vez, me mostrou de novo, eu via dentro de uma estação. Olha só que isso aqui é o que aconteceu com a gente, né? Eu vi nesse mês de janeiro, fevereiro que se passou, meu irmão, o negócio foi sério. Eu comecei a observar isso. Eu via dentro de um mês, 4 tronos operando em um mês. Ou seja, a demanda da guerra é muito maior. Todo tipo de batalha espiritual nós enfrentamos nos meses passados. Janeiro e fevereiro foi terrível. Eu vi todo tipo de batalha espiritual simultânea. Eu falei, caraca, o negócio está estreito. Porque eu vi gêneros espirituais trabalhando e atacando a igreja e contra nós também, simultâneos. Eu falei, mas Deus me mostrou. Eu vi os tronos, eu vi as constelações, elas se encaixavam 4 ao mesmo tempo. Eu entendi que o Senhor falou para mim que as estratégias de Satanás, o nível de batalha espiritual, ele aumentou. Amém? Então, para isso, haverá um revestimento de poder muito maior sobre a igreja nesses últimos tempos. Amém? Amém? Isso vocês não têm que temer. Cada mês, pode observar, está diferente. O que está atacando esse mês, já observei de novo. Não está igual ao que era antes. Não está igual, as coisas estão diferentes, a batalha ela está mudando. Embora Satanás ele não evolui mais, amém? Ele não evolui, sempre vai usar as mesmas armas contra o ser humano, sempre vai usar as mesmas estratégias, porém elas mudam de ordem. Os tronos, as forças começam a vir mais força das trevas e é os mesmos pecados, amém? É as mesmas iniquidades que o ser humano está praticando desde o início.
ok? Porém, a opressão está se tornando muito maior, levando as pessoas a sucumbir. Tá entendendo? Você vê hoje o nível de suicídio é muito maior, porque a opressão satânica está muito maior sobre as pessoas. Os portais que eles estão conseguindo abrir na mente das pessoas, por meio hoje do entretenimento, filmes, muitas coisas diabólicas, satânicas, está dando brecha e legalidade para esses tronos oprimir com muito mais força as pessoas. Mas são as mesmas estratégias. Amém? O que nós temos que tomar cuidado é porque a interação do inferno está muito maior. Então nós temos que ter o quê? Demandas de oração maior. A unidade da igreja. Hoje a nossa unidade, um irmão cobrindo o outro e ensinar a igreja a interagir assim, é o que é extremamente necessário. Amém? Tem um alerta, um despertar para que a igreja se desperte na unidade de oração. Porque hoje em dia as pessoas elas entram e saem da igreja e nem se falam, nem se conhecem, mal se cumprimentam, quanto mais orar um pela vida do outro, você está me entendendo? Por isso que a gente gerar essa geração, trabalhar nessa área é muito necessário. Aprender a ser verdadeiramente igreja. Amém, amém? Não brincar de igreja, não podemos mais brincar de igreja. Nós temos que ser igreja. Sabe o que é ser igreja, meu irmão? É ser uma família espiritual. É proteger um ao outro. Amém, amém? Não é entrar e sair como se fosse um estranho que não conhece ninguém. Precisamos interagir como ser humano, como irmãos, como filhos de Deus, amém, amém? A nossa interação em unidade vai trazer um fortalecimento do nosso manto de oração, a proteção das nossas famílias, a proteção dos adolescentes, a proteção das crianças, depende da nossa demanda de oração. Glória a Jesus. Posso continuar? Posso continuar? As pessoas que verdadeiramente governam não são aquelas que estão na liderança do governo, mas são aquelas que oram, aquelas que oram. São os que verdadeiramente governam. Amém? Porque o mundo ele é governado pelo espiritual. Lembre-se, porque o mundo ele vê a existência do que é espiritual primeiro. A palavra é espiritual. O mundo vê a existência pelo que é espiritual. Todo o mundo terreno, toda a nossa esfera física, tudo, apóstolo, tudo, eu posso dizer tudo. Até do jeito que você vai levantar amanhã cedo depende do mundo espiritual. Tudo vem do mundo espiritual e não adianta. Nós somos seres espirituais. O mundo é governado pelo reino espiritual e ponto final. Amém? Então nós temos que estabelecer orações para que o governo de Cristo se estabeleça na nossa esfera física. Amém, amém? Glória a Deus. A oração começa com um estado de ser. Isso aqui é muito importante. Quando o nosso ser está em oração, a oração deve ser um estilo de vida e não somente quando estamos com problemas. Amém? A oração verdadeira começa no estado de ser. Você precisa se tornar casa de oração. A oração vira um estilo de vida. A oração ela faz parte de você. Amém, amém? Quando a oração ela vira um estilo de vida, é sinal que o nosso nível de comunhão é extraordinário. Porque quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, é sinal que estamos em oração. Amém? Estamos comunicando com o Espírito Santo. Quanto mais se comunicamos com Deus, quanto mais se comunicamos com o Espírito Santo, esse estilo de vida de ser se estabelece. Fala ser. Ser uma casa de oração. Ser uma casa de oração. É isso que nós precisamos entender. Que a oração não tem que ser pesado ou momento de tribulação. A oração é algo diário. É o nosso estilo de vida. É a nossa comunicação direta com o nosso Senhor. Amém, amém? Glória a Jesus. Nossa vida deve se converter em um estilo de vida de oração e não somente usar a oração como um ato religioso, como muitos estão usando, né? Aonde o que é que façamos, devemos andar em oração. Devo declarar a mim mesmo, eu sou uma casa de oração. Glória a Jesus. Oração se torna poder quando ela vira um estilo de vida para nós. Só começamos a ver o poder da oração quando a oração se torna um prazer. Aleluia. Amém, amém. Aí sim, aí começamos a ver o poder dela. Porque quando a oração se torna um prazer para você, é sinal que você verdadeiramente está orando. Amém? Quando não tem prazer, quando é religioso e fardoso, você nunca vai ver resultados verdadeiros. Vamos orar religiosamente. Vamos orar mecanicamente. Nós não podemos orar mecanicamente. Temos que ter prazer naquilo que nós estamos fazendo. Glória a Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. Vamos lá. Oração, então, só virá poder quando estabelecemos ela como um estilo de vida. Anota aí
nas suas anotações. Tudo isso aqui que eu estou pregando está no nosso novo livro, Restaurando o Manto de Oração. Eu vou falar um pouquinho mais de batalha espiritual para vocês já, tá bom? Vamos lá. Eu gosto de ensinar porque o ensinamento revelado traz edificação, traz transformação, traz ativação. Amém? Que teu espírito seja ativado no fogo do Espírito Santo. Que essa unção que nós estamos pregando aqui venha sobre a vida de vocês. Amém? Para que você ore, para que você tenha unção, graça, força extra para você entrar na vida de oração. Glória a Jesus Cristo. Vamos lá. Chegou um tempo que os crentes temos que ser libertos da dependência de oração dos pastores, dos líderes. Temos que ser libertos desse negócio, vocês oram por mim, crente, vocês oram, né? Vocês oram por mim, vocês oram por mim. Não, é bom, ter oração é bom, os irmãos pedir oração é muito bom, mas você tem que largar a sua dependência da oração dos outros. Precisamos estabelecer a nossa dependência direta de oração com o Espírito Santo. Amém, amém? Vamos lá. Os maiores valores que carregamos no nosso coração como cristão, os nossos maiores valores do que nós mais desejamos, não significa que ainda nós possuímos. Muitos desejam orar, muitos crêem na oração, crêem no jejum, muitos crêem no amor, crêem na justiça do reino, crêem na caridade, mas não é sinal que ainda possui esses valores. Você deve pedir o Espírito Santo para que você venha possuir aquilo que você crê. Tem muita gente que crê na santidade, crê nas coisas santas, mas ainda não possui isso. Crê na justiça, mas não possui. Crê na verdade, mas ainda não possui a verdade. Precisamos possuir o manto de oração. Para isso nós devemos buscar aquilo que nós cremos. Se você crê, busque. Nada no início é fácil. Eu quero deixar um conselho para vocês. Amém? Nada no início é fácil. Tudo tem um rompimento. Tudo tem um ponto de rompimento. A gente começa a orar, o inferno vai se opor para que você não avance, para que você desista logo no início. Esse é o problema. O problema é que essa geração tem muita orfandade espiritual. Não tem pais espirituais. Que Deus nos ensine a orar até que o céu se abra, até que eles tenham um rompimento no espírito de oração. Todas as pessoas que nós levamos para o monte, aprenderam a passar uma madrugada de oração, aprenderam a orar em línguas, entraram debaixo desse manto, receberam a unção, elas tiveram o seu rompimento pessoal. Quando se tem um rompimento pessoal na oração, tudo se torna diferente. Você consegue orar aonde você vai estar. Não importa o ambiente, você vai conseguir ter perseverança na oração. Mas lembre-se bem, aprenda a chegar no seu ponto de rompimento. Cara, eu lembro uma vez, olha só que coisa interessante. Eu comecei a orar em línguas anos atrás. Eu falava assim, vou orar 1 hora por dia em línguas. Aí começava a orar em línguas no Espírito Santo 1 hora. Aí eu falei, vou aumentar essa demanda, eu vou orar 2 horas em línguas. Eu comecei a orar 2 horas em línguas. Depois que eu passei a orar 2 horas, orar 1 hora se tornou fácil. Amém, amém? Nós vamos assimilando, o nosso espírito rompe, a nossa expansão espiritual, ela vem, a nossa capacidade de orar, de ter força para orar, ela se expande. Mas tudo tem um ponto de rompimento. Amém? Se você não colocar uma meta, eu vou orar meia hora por dia hoje, eu vou orar 1 hora por dia hoje, você nunca vai romper para orar 2, 3 horas por dia. Amém? Então, quando eu cheguei 2 horas, estabeleci em 2 horas, eu comecei a falar assim, Senhor, eu vou orar agora 3 horas a 3 horas e meia. Aí eu comecei a orar em línguas 3 horas a 3 horas e meia. E eu comecei a buscar. Não foi fácil, não, lógico que não é fácil para ninguém. Daqui a pouco eu rompi. Quando eu rompi para 3 horas e meia, ficou fácil. Ficou fácil orar 2 horas, ficou fácil. Ih, tirava 1 hora de oração de letra. A minha hora, 1 hora de oração para mim é o mais fácil que tem. Amém? Esse é o período mais fácil, oro tranquilo 1 hora de oração. Beleza, depois que eu rompi para 3 horas e meia, eu falei um dia assim, isso ainda eu trabalhava, hein? Eu trabalhava no hospital, na área de informática, eu falei assim, eu vou orar 5 horas de oração por dia. Aí eu comecei a marcar. Eu estava no serviço orando em línguas, chegava em casa, eu falei, vou chegar em casa e vou orar hoje 4 horas quando eu chegar em casa hoje. Quando eu chegava em casa, nem tomava banho, a primeira coisa que eu fazia, eu entrava dentro do quarto, dobrava meu joelho no chão e começava a orar. E quando eu comecei a orar, a primeira vez que eu rompi de 4 horas para 5 horas de oração em línguas, eu lembro disso até hoje, foi tremendo, foi sobrenatural. Isso faz anos atrás, estava recém-casado, eu falei assim, vou orar, e comecei a orar. Passei 1 hora tranquilo, 2 horas tranquilo, porque eu estava acostumado já. 3 horas em diante comecei, foi. Quando chegou em torno de 4 horas de oração, o que aconteceu comigo? Rapaz, o diabo veio com tudo, apareceu um espírito das trevas, tentou segurar na minha garganta, eu senti a
aqui, acordadinho, tá? Ligadinho ali, segurando, e em espírito eu vi um espírito atrás da parede onde eu estava, com muito ódio, que eu estava orando, que não queria que eu orasse, que eu rompesse. Eu repreendi, eu falei, capeta, está repreendido em nome de Jesus, agora que eu vou orar mesmo. Aí que eu comecei e comecei a orar. 5 horas de oração. Quando chegou 5 horas, rapaz, desceu aquele jarro. Senti aquele azeite quente descendo na minha cabeça, escorrendo no meu rosto, no meu corpo. Eu desci, daqui a pouco comecei a ver ouro na minha mão, azeite escorrendo. Os sinais começaram a se manifestar. Daquele dia em diante eu falei, nunca mais vou parar. Não parei mais. Eu falei, orar 5 horas, comecei a orar tranquilamente. 4 horas ficou fácil, porque tu rompeu os teus limites, amém? Você tem que romper os teus limites, amém? Se você deixar preguiça espiritual, comodismo, apatia espiritual, você nunca vai viver um rompimento. Para viver um rompimento espiritual tem que ter consistência, amém, amém? Consistência gera perseverança, perseverança traz teu rompimento, glória a Jesus. Então o cara tem que ser consistente naquilo que ele quer, seja consistente. Tenha perseverança, vai mantendo tua consistência e a sua perseverança, até que chega o ponto de rompimento. Quando chega o teu ponto de rompimento, vem aí, pum, acabou. Quando explode, meu irmão, amém? Você rompeu. Quando você rompe em algo, escute bem, quando você rompe em algo no teu espírito, você passou por os bloqueios que o inferno, a tua carne colocou, você nunca mais volta a ser o mesmo, a não ser que você queira, porque você rompeu de limites. Teu espírito rompeu de limites. Você já está em outra esfera de oração. Amém, amém? Todas as vezes, rompe, mesma coisa no jejum. 24 horas, 3 dias, jejum de 7 dias, jejum de 21 dias. Quando você rompe a primeira vez, vai se tornar fácil para você jejuar outra vez. Amém? É sempre assim. Toda primeira instância não é fácil para ninguém. Eu estou falando pelo Espírito Santo para vocês. E nós temos que aprender a lidar com isso. Porque muitos desanimam no caminho. Se você tem desanimado no caminho, vença isso. Não, volte de novo. Mas eu tentei, eu não consegui, não deu certo. Deus parece que não me respondia, eu me sentia seco, irmão. Eu já orei debaixo de teto espiritual tão fechado, que eu podia jogar um ovo para o céu e cair duro na frigideira. Amém? Não tem como. Eu já orei por tetos espirituais tão ruins, tão fechados. E não era um diazinho, não. Era dias e mais dias da batalha, até que o céu se abrisse. E não vinha sentir fogo, não sentindo nada sobre mim, não, meu filho. Estava orando, jejuando, estava num propósito específico, amém, amém? Depois que eu passei 14 dias, eu passava 14 dias no monte, com o céu fechado, guerra para desistir, para parar mesmo. Mas depois que a gente rompeu, entrou no ponto de rompimento, bum, pronto, quando explodiu o negócio, a glória de Deus ela vinha, o mover de anjos vinha, o sobrenatural de Deus se manifestava, pronto, a gente ia embora até os 40, amém, amém? Sempre tem uma guerra inicial, então você tem que entender isso, que é um dos princípios de batalha espiritual, resistência. O diabo vai colocar resistência contra as tuas orações. E não pense que ele vai deixar você em paz, mesmo que você rompa teu futuro, sempre sabe de uma coisa, orar é batalhar, amém, amém? Orar é guerrear, oração é batalha. Temos que sempre aprender a perseverar e batalhar, porque as resistências do inferno vêm. Mas é quando você aprende a vencer a resistência da carne do inferno, é onde você avança. Sempre assim. É onde você vê as realizações de Deus vir na sua vida. É onde você começa a provar da porção dobrada. Amém, amém? Você só vai provar a porção dobrada da unção quando tiver perseverança e você romper. Amém, amém? Se você não aprende a romper na vida de oração, romper no jejum, romper no nível da palavra, você nunca vai provar na porção dobrada do Espírito Santo. Quem está entendendo fala amém. Amém. Vamos lá. Como se unir ao ministério de intercessão de Cristo? Não podemos interceder com Cristo se não percebemos o que Ele faz, se não ouvimos a sua voz, se não andamos no seu plano. Se a pessoa não percebe o mundo espiritual, é sinal de que ela está cega. Ela não pode orar com Cristo. Orar e se ligar ao ministério de intercessão de Cristo é orar profeticamente. É ouvir e ver o que Ele quer que nós vamos orar. Vocês estão me entendendo? Irmão, às vezes eu estou em oração, eu começo a ter visão com pessoas que eu não conheço e pessoas que eu conheço. Ele me direciona o que Ele quer que eu interceda. Sabe entendendo? Eu me uno a Ele. Ponto final.
Hoje eu me uno rápido, por quê? Porque eu sei qual é a vontade dele. Estou orando de acordo com a vontade dele. Amém, amém? Toda vez que você interage de acordo com a vontade e a palavra de Deus, há sempre um suprimento e recursos extras ao seu favor. Saiba disso. E se ligar a Cristo é sentir também a aflição de Cristo, sentir o sentimento de Cristo, sentir a dor dele, sentir a alegria dele. É esse que é um dos princípios da intercessão profética. É estar com o coração ligado ao coração de Cristo. A nossa dor, ela vem, sentimos um sentimento de dor, dores de parto, dores no nosso coração, sentimos a necessidade daquilo que a igreja precisa, do que a humanidade precisa. E entramos de acordo com a vontade de Deus para orar juntamente com Cristo. Dá glória ao Senhor Jesus. Amém, amém? Gente que não tem percepção da sua realidade, tudo que ela enxerga são só seus problemas. Toda vez que nós não temos percepção dos verdadeiros problemas espirituais, tudo que nós vamos enxergar é só nossos problemas carnais. Os nossos verdadeiros problemas não estão na esfera carnal, estão na esfera espiritual. Sempre assim. Quando você vê o agente que está por trás, você consegue solucionar o problema. Bateu no alvo certo, as coisas começam a se solucionar. Amém, amém? Lembre-se sempre, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Sempre será contra os poderes das trevas. Amém, amém? Glória a Jesus. Oração é o lugar onde geramos favor. Oh, dá glória a Deus aí. Repita comigo, oração é o lugar onde geramos favor. Você sabe que o favor não é para todos. Muitos até têm uma medida de graça, mas não tem o favor de Deus. Favor, ele vem em várias esferas. Deus, ele pode entregar o favor dos homens ao teu favor, o favor dos anjos, o favor do Espírito Santo, o favor de Cristo, o favor do Pai. Nós temos que entender que existe um favor. Favor é uma graça excelente, é uma medida que muitos nunca terão, somente aqueles que sacrificam, aqueles que estão dispostos a negar a si mesmo, aqueles que estão dispostos a se alinhar ao que Deus quer, a andar de acordo com a sua plena e completa e perfeita vontade. Glória a Jesus. Favor de Deus, para que tu receba o favor de Deus. Você quer ver Deus salvando a tua família? Quer ver Deus libertando o teu esposo? Quer ver Deus libertando a tua casa, libertando teus filhos? Gere sacrifícios de oração. Entre no lugar do favor. Orar muito é gerar favores. Favores a qual outros olharão para você e falar: que unção é essa? Como é que Deus está fazendo isso na sua vida? Porque você está sacrificando. Amém? Lembre-se sempre disso. O favor de Deus, nós não podemos comparar somente uma graça da salvação, uma graça do batismo com o Espírito Santo. Não, é muito mais do que isso. O favor de Deus sobre a vida de um homem e de uma pessoa, de uma mulher de Deus, amém? É estar em lugares onde outros não podem estar. É fazer coisas que outros não podem fazer. É receber o que outros não podem receber. Amém, amém? É acesso, fala acesso. Favor gera acesso. Quanto mais oração, mais favor para ter acesso às regiões espirituais e nas regiões terrenas. Amém, amém? Quando nós oramos muito, oramos pelas causas de Deus, oramos pela salvação dos homens, oramos pelo governo, oramos pela igreja, oramos pela libertação do povo, mais favor teremos nessas áreas para ter acesso, para liberar o reino de Deus dentro dessas distintas áreas. Amém, amém? Quando nós passamos madrugadas orando por libertação, orando para Deus libertar, para Deus trazer milagres, receberemos favor e unções a qual outros não podem ter, porque não oram por libertação, porque não oram por milagres. Vocês estão me entendendo? Temos que gerar sim, temos que orar por libertações. Quanto mais eu oro por libertações, irmão, quando eu chego para ministrar, as libertações vêm. Hoje é muito interessante, hoje, quando eu entro nesse ambiente de relacionamento com o Espírito Santo, em comunhão de oração com o Senhor, eu começo a orar de acordo com aquilo que Ele me mostra. Às vezes, eu estou em oração, começo a ter batalha espiritual, eu começo a ver pessoas que ainda vou ministrar nelas. Eu já começo a ver os demônios e os espíritos que agem na vida delas. Eu começo a orar para confrontar aqueles espíritos. E quando chega a hora certa, o favor da libertação, ele vem para a vida daquelas pessoas. Vocês estão me entendendo? Agora, existe a oração pessoal, onde estabelecemos a nossa comunhão,
a nossa intimidade com Deus. Para termos intimidade e acesso à voz do Espírito Santo, precisamos orar, precisamos nos tornar companheiros do Espírito Santo. Repita comigo, companheirismo. Companheirismo. Aleluia. Agora, acho que Deus está me levando para um outro lugar gostoso aqui. Eu gosto de pregar sobre isso, amém? O companheirismo com o Espírito Santo. Para que você tenha ser companheiro do Espírito Santo, não tem coisa melhor, cara. Não tem coisa melhor na presença de Deus é desfrutar do companheirismo com o Senhor. Para que você tenha companheirismo, você tem que ter diálogo. Você tem que aprender a passar um tempo com Ele. Aprenda a entrar no teu quarto. Aprenda a conversar com o Senhor. Lógico, você que não tem essa experiência ainda, sempre siga, peça a orientação àqueles que têm. Amém? Agora eu sempre fui pelo poder da palavra, fui direcionado pela palavra, aprendi a orar, né? Porque desde criança, vi minha mãe orando, meus pais orando, eu fui criado em berço evangélico. Porém, eu aprendi a orar no meio no mover pentecostal, só que chegou um tempo, eu descobri sobre o Espírito Santo, que eu deveria me comunicar com Ele, que eu descobri que a oração não era só declarações de palavras, a oração era um diálogo, amém? Não só um monólogo, onde só você fala. Orar, de fato, é conversar com Deus. Quando você aprende a conversar, Moisés, ele conversava com Deus. É isso que fazia toda a diferença. Você vê o ministério de intercessão de Moisés, o ministério de intercessão de Abraão, quando os anjos vieram e o Senhor apareceu para Abraão e falou que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, ele começou a dialogar. Amém? Nós precisamos ter essa graça de dialogar com o Senhor. Quando você aprende o caminho para a presença de Deus, aprende a perceber a presença dele interagindo com o teu espírito, maiores e mais eficazes se tornarão a sua unção e a sua oração. Amém, amém? Aprender a interagir com o Espírito Santo, a ter companheirismo e relacionamento com o Espírito Santo através de uma vida de oração. Não tem pessoas nesse mundo que saibam melhor que você precisa, é o Espírito Santo. Ele sabe que você precisa orar, ele tem a direção certa para você, amém? Ele quer te interagir com a plena vontade dele através da oração. A maneira mais eficaz de nós sermos íntimos de Deus, temos relacionamento com o Espírito Santo, é por meio da oração. Amém? Fala obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. pela sua palavra. A oração é o lugar onde visualizamos o reino espiritual. Aprenda este princípio. Vou ensinar um princípio para vocês. Aplique, porque foi isso que eu aprendi a ter com Deus. Amém, amém. Eu aprendi um segredo, uma chave. Isso eu tinha meus 19 anos de idade. A oração contemplativa. Eu aprendi a contemplar aquilo que eu desejava. Aquilo que eu orava e comunicava com o Espírito Santo. Eu entendi sobre as águas do Espírito. Como Davi diz em Salmo 23, refrigere minha alma. Amém. Guia-me pelas vias da tua justiça. Guia-me as águas tranquilas e refrigere a minha alma. E quando você aprende a visualizar o que você ora, os portais da sua imaginação, eles começam a ser restaurados. Eles começam a ficar mais debaixo da influência e da unção do Espírito Santo. Fala, portal da imaginação. Portal da imaginação. Você já reparou que às vezes você está durante o seu dia e do nada vem um pensamento mau? Você às vezes está assim quieto, está meditando, está parado, ou está escrevendo, e vem um pensamento mau. Você tem que estar brigando com alguém, discutindo, vou falar mais verdade para essa pessoa, vou fazer isso aqui, e vem aqueles pensamentos do nada. Nos portais da sua imaginação é onde o inferno ataca para abrir os portais do comando dentro do teu entendimento, do teu inconsciente, do teu consciente. Ou seja, é onde, quando uma imaginação negativa é gerada e você não percebe, porta se abre para que o pecado venha, para que Satanás ele tenha acesso para te fazer você pecar. Está me entendendo? Muitas pessoas, elas têm muita contaminação nos portais da imaginação e nunca aprendeu a santificá-la por meio da oração. Hoje, todas as vezes quando eu estou orando, eu estou santificando os portais da minha imaginação. Por quê? Porque é onde vem os pensamentos impulsivos, pensamentos que você não tem controle, do nada. Reparou isso? Do nada surge um pensamento, é uma coisa que pensa e você acha que aquilo é normal.
que você só deixou a tua mente vagar. Não deixa a tua mente vagar, cabeça. Isso é perigoso demais. Amém? Isso é uma batalha espiritual que você não está entendendo. É a mesma coisa que acontece dentro dos sonhos. É como se você estivesse dormindo, meu filho. Amém? Você teve uma batalha espiritual. Eu tenho que falar um pouquinho de batalha espiritual. Já estamos entrando já agora, né? Entrou na batalha espiritual. Né? Entrou nos sonhos, nos seus sonhos. Cara, quando você voltar, meu filho, pode declarar contra aquilo que é negativo. Eu renuncio isso agora dentro do meu inconsciente, do meu consciente que ficou todo o registro da maldade, toda a batalha espiritual que veio agora na minha mente, todo espírito que acessou os meus sonhos, para fora agora dos portais da minha mente, para fora dos portais da minha imaginação, todo pensamento inconsciente que ficou registrado, sai agora pelo poder do nome de Jesus, amém, amém? É isso, tem que declarar, tem que selar, tem que ungir, aprenda a ungir a sua mente, aprenda a santificar, amém? Unge mesmo, está com batalha espiritual, está tendo pesadelo, está tendo sonhos estranhos, sonho de perseguição, isso é espiritual. São espíritos malignos que estão batalhando contra você, meu filho, contra a sua alma, contra o seu espírito. Amém? E outra, às vezes eu entro em oração, quando eu estou em oração fervorosa ali, naquele momento, e do nada, meu filho, surte algo das trevas, joga no meio portal da mesma imaginação. Mas eu já vejo, já consigo paralisar antes que dê prosseguimento. Já está amarrado, Satanás, para fora agora. Amém? Eu já começo a santificar isso, blindar isso para que Satanás não tenha acesso aos portais da minha mente. Amém? Então você tem que aprender a identificar e selar esse negócio. Glória a Jesus. Irmãos, tem muita coisa para falar mais sobre isso. Tem tantas coisas boas para falar para vocês sobre presença, relacionamento com Deus, sobre oração. Agora quer ficar mais gostoso. Só que estamos 1 minuto e 4 segundos, amém? Para encerrar a live.